Beleza, eu resolvi gravar mais um videozinho aqui, bem em cima da hora. Vai ser com certeza o último vídeo dessa primeira parte do conteúdo de matemática discreta. Para hoje vocês já é amanhã, né? Mas eu espero que seja um vídeo bem rapidinho, porque não é um exercício muito complicado. Só que ele traz um estilo de algoritmo diferenciado, que não usa n, né? Que usa a e b para identar um vetor, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Então vamos ver como é que a gente resolveria nesse caso. O exercício fala assim, e ele já caiu em prova, tá? Caiu em prova uma vez, se não me engano. Ele fala assim, o seguinte algoritmo ordena o vetor V no intervalo AB. Daí o algoritmo é bolha V AB. Se A igual a B, ele devolve o vetor. Se não, para ir de A até B menos 1, ele faz uma verificação se V na posição I é maior do que V na posição I mais 1. Daí, se for, ele troca V de I e V de I mais 1 entre si, e daí ele faz uma chamada recursiva bolha VAB-1. E ele fala, prove por indução em N que, para todo N maior do que zero, a execução de bolha VA mais 1 menos 1 faz N, que multiplica N menos 1 sobre 2, comparações entre elementos do vetor. Queria fazer um agradecimento especial à minha mulher, que foi quem fez o enunciado. A escrita ficou super bonitinho, mais fácil de entender do que quando eu escrevo. Bom, esse exercício aqui ele tem uma diferença que nem eu tinha dito por causa do A e do B, ao invés de se usar o N. Apesar de que no final ele pede para que a gente verifique em função de N, né? Faz N que multiplica N menos 1 sobre 2. Nesse caso, o que a gente... Comparação entre elementos vetor, né? Nesse caso, o que a gente teria que fazer? Bom, primeiro a gente precisa entender... Vou até puxar uma outra folhinha. A gente precisa entender um conceito que é bem básico, né? Um vetor que vai, por exemplo, da posição 0 até a posição 9. Quantos elementos n ele tem? Se A é igual a 0, por exemplo, e B, que é o final, igual a 9. N vai ser igual a B menos A mais 1 elementos. Então, por exemplo, nesse caso, N vai ser 9 menos 0 mais 1, que é 10. E é verdade, né? O vetor que vai de 0 até 9 tem 10 elementos. Isso funciona para quaisquer vetores, né, quaisquer n elementos indo de A até B. Se A, por exemplo, é 3 e B é 7, daí n vai ser quanto? 7 menos 3, que é 4, mais 1, 5. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Contamos até nos dedos. Funciona. N igual a B menos A mais 1. Então, como é que a gente faria a nossa recursão, a nossa descrição recursiva? Bzão nzinho, ou seja, em função de n, a respeito das comparações entre elementos de V. Ele fala que se A é igual a B, ele devolve vetor. Ou seja, ele não faz nenhuma comparação, ele simplesmente faz um retorno, né? Se A é igual a B. O que significa A ser igual a B? A gente pode substituir A por B, por exemplo. Vai ficar n igual a B menos B mais 1. N igual a 1. Ou seja, quando o vetor tiver um elemento, quando n for igual a 1, ou seja, quando A for igual a B, ele não vai fazer nenhuma comparação. Então, Bzão nzinho vai ser 0 se n for igual a 1. E agora, se n for maior do que 1, quantas comparações ele vai fazer? Bom, para ir de A até B menos 1, a gente viu que para ir de A até B são n elementos que ele vai percorrer. Então, para ir de A até B menos 1, ele vai percorrer n menos 1 elementos, não é verdade? E para cada um desses elementos, ele vai comparar ele com o sucessor, né? Ele vai ver se ele é maior do que o sucessor. Então, ele vai fazer uma comparação, só que para n menos 1 elementos. Então, ele vai fazer n menos 1 vezes uma comparação. Mas a chamada recursiva que ele vai fazer para V que vai de A até B menos 1. Novamente, se de A até B tem n elementos, de A até B menos 1 tem n menos 1 elementos. Então, ele vai fazer uma chamada recursiva de Bzão para n menos 1 elementos. Isso se n for maior do que 1, certo? Daí agora vamos resolver o que ele pede. Prove por indução em n que, para todo n maior do que zero, a execução de bolha VA... Aqui tem outra coisa. VA, e daí o último elemento é A mais n menos 1. Só que se você for isolar o B nessa nossa fórmula, n igual a B menos A mais 1. Vai ficar o quê? B igual a n mais A menos 1.
ou A mais N menos 1, que é como está aqui, né? A mais N menos 1. Ou seja, o que ele está falando é bolha que vai de V, com o vetor V, de A até B, porque B pode ser reescrito como A mais N menos 1. Deu para entender? Aqui eu acho que ele colocou isso mais como uma dica para... Bom, se B é isso, então A vai ser tal coisa e tal. Você consegue deduzir essa fórmula do N igual a B menos A mais 1 a partir do que ele te dá como sendo B, entendeu? Mas isso aqui é de A até B, ou seja, ele quer que você prove que na execução de B, N, porque é de A até B, vai ser 0 se N igual a 1, e N menos 1 vezes 1 mais a chamada recursiva de Bzão com N menos 1 se N for maior do que 1. Tá certo? Vamos resolver então de uma vez. Como é que vai ser a nossa hipótese indutiva? Seja Azinho pertencente aos naturais, tal que... Opa, ficou meio esquisito, mas enfim. Bzão de Kzinho seja igual a... Ele quer que a gente prove para N, que B de N vai ser igual a N, que multiplica N menos 1 sobre 2. Inclusive, seria interessante a gente colocar, né? Eu esqueci aqui, mas seria interessante na hora da prova, por exemplo, vocês colocarem. Vamos provar que B de N é igual a N, que multiplica N menos 1 sobre 2, para todo N maior do que 0, tá bom? E é isso que a gente vai provar. Então, B de K tem que ser o quê? K, que multiplica K menos 1 sobre 2, para todo K que pertence ao intervalo que começa em 1, porque é para todo N maior do que 0, começa em 1 e termina em A. Nossa hipótese está feita. Vamos para o passo. Nosso passo vai ser simplesmente provar para A mais 1, né? Então, vamos provar que Bzão de A mais 1 é igual a mais 1, que multiplica A mais 1 menos 1 sobre 2. Isso aqui nada mais é do que A mais 1 que multiplica A, né? Porque A mais 1 e menos 1, dividido por 2, que nada mais é do que A ao quadrado mais A sobre 2. Então, a gente quer provar que Bzão de Azinho mais 1 é igual a Azinho ao quadrado mais Azinho sobre 2. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, Azinho, pela nossa hipótese indutiva, a gente viu que é no mínimo 1. Então, Azinho mais 1 vai ser no mínimo 2. Ele vai ser maior do que 1. Então, a gente pode usar a nossa descrição recursiva. Vamos começar assim, ó. Como Azinho mais 1 maior do que 1, pela descrição recursiva, dois pontinhos. Bzão de Azinho mais 1, daí a gente vai usar a nossa descrição recursiva, né? B de N é igual a N menos 1, multiplicado por 1, então é N menos 1, mais Bzão de N menos 1. Então, Bzão de Azinho mais 1 vai ficar A mais 1, que é nosso N, menos 1, mais a chamada recursiva para Bzão de A mais 1, que é nosso N, menos 1. Isso aqui, no final das contas, vai ser o quê? A mais 1 menos 1? A. Mais Bzão de A mais 1 menos 1? Bzão de A. Daí aquele negócio, Azinho. Como Azinho pertence ao intervalo que vai de 1 até Azinho, a gente pode aplicar nossa hipótese indutiva, né? Pela hipótese indutiva, dois pontinhos. A gente vai ter que isso aqui vai ser igual a mais... Daí aqui, B de Kzinho é igual a Kzinho vezes Kzinho menos 1 sobre 2. Para todo Kzinho que pertence a esse intervalo. Como Azinho é um Kzinho que pertence a esse intervalo, digamos assim, Bzão de Azinho vai ser igual a Azinho, que multiplica Azinho menos 1, né? Tá aqui. Sobre 2. Para colocar esse Azinho que está fora dentro dessa fração, a gente vai multiplicar ele por 2, porque deve ficar 2Azinho sobre 2, que é a mesma coisa que Azinho. Daí a gente pode fazer assim, 2Azinho sobre 2, ele vai entrar dentro da fração, mais Azinho vezes Azinho, Azinho ao quadrado. Azinho menos 1, Azinho que multiplica menos 1, é menos Azinho. Ou seja, Bzão de Azinho mais 1, que é de onde a gente partiu, vai ser igual a Azinho ao quadrado, 2Azinho menos Azinho, mais Azinho sobre 2. Era onde a gente queria chegar, certo? Perfeito, né? Muito simples. Agora perceba, a gente provou para Azinho mais 1 a partir de 2. A gente não provou que funciona para 1, né?
Então vamos provar que Bzão de 1, que é a nossa base, vai ser igual a 1, simplesmente substituindo k por 1, ou simplesmente substituindo o n por 1, 1 que multiplica 1 menos 1 sobre 2. Opa, perdão, tá fora da câmera. Isso aqui. Bom, por um lado, Bzão de 1, então aqui, por um lado, Bzão de 1 é igual a, pela nossa descrição recursiva, a 0. E por outro lado, que multiplica 1 menos 1 sobre 2 vai ser 1 que multiplica 0 sobre 2, que vai ser 0. Portanto, funcionou. Então, a gente pode colocar, portanto, Bzão de nzinho é igual a n, que multiplica n menos 1, sobre 2, para todo n maior do que 0. Muito obrigado, boa sorte na prova.